Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre o uso de algemas, mas vamos nos ater ao que está lá no Código Penitenciário, na Lei 15.755 do Estado de Pernambuco. É muito importante, antes, que você conheça também a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que também fala sobre o uso de algemas e é muito parecida com o que nós vamos falar aqui, perfeito? Nós temos o uso de algema no sistema prisional. Nós temos o seguinte, que o uso de algemas, a primeira situação, como medida de precaução contra fugas. Medida de precaução contra fugas. Em que situações? Em caso de transferências, movimentações, efetuando, certo? Nas VTRs, nas viaturas do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco. Então, nessas transferências, nós devemos utilizar as algemas, perfeito? E é muito importante o seguinte, que se houver determinação, preste atenção lá no artigo, se houver determinação, artigos 95 ao 100, se houver determinação, as algemas deverão ser imediatamente retiradas. Imediatamente retiradas, ok? Então, havendo a movimentação, a transferência para audiências administrativas ou audiências judiciais, que vocês falam também diversas, as algemas deverão ser retiradas imediatamente, se houver determinação. Show de bola? Lembre-se do seguinte, que se houver transferência do preso, inclusive para outro estabelecimento, nós devemos ter o quê? Nós devemos ter a busca pessoal para verificar se o preso ele tem aí escondido, por exemplo, no seu vestuário, nas suas roupas, se ele esconde lâminas, se ele esconde chaves de algema, se ele esconde bilhetes que poderão ser entregues em outro estabelecimento prisional. Então, busca pessoal, certo? Inclusive, é uma disciplina do curso de formação que vocês aprenderão aí, os bizus aí, para enfrentar os presos, os seguidores do Satanás. E nós temos também, na transferência, a necessidade de exame médico para verificar a aptidão física, aptidão mental para tanto. Lembrando que se houver a transferência, o preso deverá ser transferido em uma viatura do sistema prisional com boa condição de iluminação, boa condição de ventilação também, por causa da dignidade da pessoa humana, vetor central do nosso Estado brasileiro, perfeito? Lá previsto, inclusive, na Constituição Federal de 1988. 1988? Esse professor tá ficando louco. Vamos lá! Louco pela vitória. Vamos lá. Nós temos a segunda situação. A primeira, precaução contra a fuga. E a segunda situação, nós temos aí, se houver, fala assim, em casos excepcionais, em situações excepcionais, quando houver perigo iminente à vida. Perigo iminente à vida. A vida de quem? Dos funcionários do próprio sentenciado, ele fala sentenciado lá na lei, que aí a gente tem ele como preso, no geral, e também como medida de precaução ali contra perigo à vida, iminente à vida de terceiros, perfeito? Então, se houver alguma alteração, os policiais penais poderão utilizar, né? Então, lembre-se do seguinte, as duas situações de algema que nós temos aí, se não me falha a memória, do artigo 95, a gente resume lá na súmula vinculante, a gente resume PRF. Aqui no código a gente resume PF. Lá na súmula vinculante 11, PRF. P, precaução. P, perigo iminente. R, resistência. E F, fuga. Aqui a gente inverte um pouquinho, nós temos P,
perigo iminente e F, fuga. Não temos o R de PRF. Beleza? Show de bola? Vocês devem ter pego esse bizu aí da súmula vinculante número 11. Então, duas situações aqui em nossa lei, ok? Deixa eu ver se temos mais alguma informação. Não temos mais nenhuma informação. Vamos agora partir para os meios de coerção. Os meios de coerção poderão, sim, ser utilizados aí no âmbito do sistema prisional, do Estado de Pernambuco, conforme expressa a previsão aí na nossa lei, no nosso código. Nós temos meios de coerção para quê? Para evitar evasões, perfeito? Nós temos dois. Quando houver situação de violência. Quando houver situação de violência, temos também a possibilidade de utilizar meios de coerção. Nós temos número 3, quando houver resistência. Essa resistência ela poderá ser uma resistência ativa ou uma resistência passiva. Quer um exemplo? Show de bola! Vocês, quando estiverem no curso de formação, vocês estudarão uma disciplina, ou dentro de uma disciplina nós temos o uso diferenciado da força. O que é o uso diferenciado da força? Vocês percebem aí que os agentes estatais, eles estão atuando quando há uma iminência, né, uma alteração. Eles percebem e a primeira fase desse uso diferenciado da força do Estado é o que? A presença. Então os agentes vão chegar lá e vão ficar presentes. Para quê? Para intimidar aqueles que querem subverter a ordem e a disciplina dos estabelecimentos. Show de bola! Primeiro estágio é a presença e o último estágio é a força, inclusive a força letal, certo? Temos a força anterior sem ser letal? Sim, temos também, ok? Mas o último estágio é a força letal. É como se nós estivéssemos em uma escada ali da presença até o uso da força letal, perfeito? Então, o uso diferenciado da força. Então, esses meios de coerção, eles podem, presença do agente, aí se houver uma alteração, os agentes podem utilizar de meios para conter aquela violência, poderá utilizar sprays de pimenta, poderá utilizar granadas, espargidores, né? Poderá utilizar força sem ser uma força letal, poderá utilizar armas de choque, certo? Os tasers, né? A marca, né, para falar a verdade. E aí temos essa infinidade de possibilidades, perfeito? Para vencer essa violência, essa resistência passiva, ativa, certo? Muito interessante essa disciplina, uso diferenciado da força. Depois dê uma olhada aí, dê uma pesquisada que vocês encontrarão facilmente em vídeos aí do YouTube, ok? Então, neste vídeo, nós estudamos basicamente o quê? A utilização de algemas em dois casos, né? Perigo iminente à vida e fuga, precaução a fuga, e nós estudamos também aí a possibilidade de utilização de meios de coerção em três situações, que é a situação de evasão, situação de violência, situação de resistência. Se a gente pegar as três letrinhas ali, a gente pode colocar a palavra ver: violência, evasão e resistência, ativa e passiva. Não deixem de estudar a súmula vinculante número 11. Que fala o seguinte, vou falar assim de forma superficial: o Estado poderá utilizar as algemas, poderá, em situações excepcionais. Em situações excepcionais, aí são três situações: perigo iminente, resistência, vencer resistência e fuga. Basicamente essas três situações. Se houver a utilização indevida, poderá haver responsabilização, aquela responsabilização civil que vocês estudam lá em direito administrativo. Inclusive, fala também que há possibilidade de nulidade da prisão ou do ato processual. Perfeito? Muita atenção, e a responsabilização também do próprio agente, né? Que é o agente que praticou essa conduta indevida. Súmula vinculante número 11, ok? Mais uma vez, muito obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui, por curtir, comentar,
compartilhar também com seus amigos. Muito importante, de verdade, a participação de vocês. Eu falo por que eu sempre repito isso? Porque é difícil nós estarmos aqui fazendo um trabalho, né, para vocês, não competindo com grandes cursos, porque não tem como, porque nós somos autônomos, mas a nossa qualidade aqui, obviamente, há uma tecnologia maior nos cursos, mas os bizus ferozes que são passados aqui são passados também lá no curso. Eu tenho certeza que passo, inclusive, muito mais bizus do que outros professores, até porque também faço parte de outros cursos. Eu faço esse trabalho aqui para quem não pode pagar, para quem tem poucas condições, para quem tem pouco tempo e precisa de algo direcionado. E eu trago aqui o bizu feroz ali, ó, para vocês matarem as questões. É por isso que faço esse trabalho. E é por isso que peço sempre a participação de vocês. Sempre. Para quê? Para que o YouTube também entenda que nosso trabalho é relevante, que nosso trabalho é bom e possa divulgar para mais pessoas. E assim, ajudar mais pessoas e também nos ajudar. Por isso que sempre repito isso. Curtam, comentem e compartilhem. Eu acho que é a primeira missão que vocês devem fazer no nosso vídeo se vocês nos seguem, certo? Se você nos segue, for, pô, o professor André Felipe, ele manda bizus ferozes aí sempre, já vou curtir, já vou comentar porque ele vai falar algo bacana e vou falar de verdade. As nossas informações aqui são muito valiosas para o concurso, ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.